Opa, as primeiras pessoas começam a entrar, as primeiras participações. Como vocês estão? Tá? Me ouvem bem? A gente fez aqui uma pequena alteração no nosso cenário habitual. Estamos aqui dentro da igreja hoje, né? Vocês conseguem me ouvir bem? Estamos usando aqui um microfone novo para facilitar aí a comunicação e tentar fazer com que se ouça bem. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Nini. Deus abençoe vocês. Alice. Boa noite e Deus abençoe. Como vocês estão? Olá, Gisele. Tudo bem com você? Com a família? Vovó? Todo mundo? Opa, você está respondendo aí. Luíde. Deus abençoe você. Cristiano. Deus abençoe você, a sua família. Olá, Daniel. Tudo bem? Se ouve bem, né? O som tá ok, tá dizendo aqui para mim, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá aqui a nossa conexão. Como é que está sendo aí esse tempo de quarentena para vocês? Difícil, não é verdade? Para todos nós ficarmos longe da nossa comunidade, sem poder celebrarmos juntos, né? O Luciano está dizendo aqui para mim que o som está perfeito, ótimo, que bom, essa era a ideia, que bom. Carlinhos e Vânia estão assistindo também, muito bem. Ok, vamos lá. Grande abraço, Chuchu, grande abraço para você também. Vamos dar uns minutinhos para as pessoas irem entrando, né? Enquanto isso, você que já entrou, quiser comentar alguma coisa aí, Davi também está nos ouvindo, Emerson também. Deus abençoe, boa noite, Davi. Deus abençoe todos vocês, família. Muito bem, muito bem. Só eu achar aqui, porque alguém já tinha me mandado uma pergunta. Dona Maria, Deus abençoe. Deus abençoe você e sua família. Vocês não sabem como foi engraçado, tentar montar isso aqui para vocês para que nós possamos participar essa noite nessa live. O pessoal da Pascom disse para mim que eu preciso fazer uma oração forte antes de começar, porque os aparelhos eletrônicos eles simplesmente param de funcionar quando chegam perto de mim. E é verdade, é bem complicado, mas graças a Deus está funcionando. Alguém pontuou aqui, só na graça, foi o Júlio César, é verdade, só na graça. É o diácono, pelo nome aqui me parece que é o diácono. E Deus Witt também, pedindo a bênção, muito bem, isso. Bom, vamos começando. Teve uma pergunta que foi mandada para nós antes da live começar. O Jorge perguntou qual o procedimento quando normalizar a missa, né? Ou seja, quando normalizar as nossas atividades, né? Quando voltarmos ao normal, né? E, bom, o procedimento é, a primeira coisa, voltar aí à igreja o mais rápido possível. E aqueles que estiverem precisando da confissão, pois poderem confessar-se o mais rápido possível. Inclusive, no sábado, já estava organizando com a secretária paroquial um plantão de confissões, né, para quando tudo isso acabar. Então, a gente vai ter aí um plantão de confissões, vários dias na semana, com vários horários, para poder a gente conseguir sanar aí um pouco esse atraso, vamos dizer assim, né? Essa grande demanda que eu suponho que vai surgir, né, de pessoas necessitadas do sacramento da confissão. E então nós iremos fazer aí um plantão, manhã, tarde e noite, vários dias na semana, para que todos possam vir se confessando e poder voltar aí à sua normalidade, né, a vida normal. Eu acho que eu vou pegar já o gancho, né? E já falar da confissão, né? Aqui a gente
já falou em outra live, mas algumas pessoas têm algumas dúvidas. Então vamos começar falando pelo sacramento da penitência. Nesse tempo de quarentena, nós não estamos recebendo esse sacramento. Em muitos lugares do mundo, a igreja, os bispos, os sacerdotes, têm procurado de diversas formas atender espiritualmente os seus fiéis. E cada uma, em cada lugar diferente, com situações, com circunstâncias específicas diferentes, foram encontrando, portanto, soluções diferentes. Situações diferentes, soluções diferentes. A doença, a pandemia é a mesma, mas as situações específicas de cada lugar são diferentes. Então, as soluções encontradas são diferentes. Nós vimos por aí muitas iniciativas, sempre com a intenção de poder facilitar a participação das pessoas, né? Então, o acesso dessas pessoas aos sacramentos. Então, por exemplo, quando começou a pandemia e ainda era possível termos a Santa Missa, alguns lugares já foram cancelando as missas por conta da aglomeração, outros lugares decidiram aumentar o número de missas para que as pessoas se espalhassem nesses horários. O que passa é que para aumentar o número de missas temos que aumentar o número de padres, né? Porque nós não temos tantos, né? Então, mesmo um padre, o dia só tem 24 horas, ainda que ele celebrasse uma missa por hora, só daria 24 missas num dia, e isso não é o suficiente para impedir a aglomeração de pessoas em cada uma delas, né? Dentro dos parâmetros que as autoridades sanitárias nos pediam, né? Então, por isso, mesmo os lugares que fizeram isso, não muito tempo depois, estiveram forçados a cancelarem as celebrações, porque realmente acabava aglomerando pessoas. Depois, então hoje você tem essa situação que as igrejas estão fechadas. Em alguns lugares as igrejas permanecem abertas para que as pessoas possam ao longo do dia estarem no momento de oração, guardando distância, mas sem celebrações, sem reuniões. Em alguns outros lugares já nem isso, né? A igreja fica totalmente fechada justamente para não estimular as pessoas a saírem de casa. Então, cada lugar tem adotado medidas diferentes. Aqui, nossa arquidiocese, o segundo decreto do nosso arcebispo, deixou bem claro isso, e nós temos adotado essas medidas. Inclusive, no dia que saiu, eu fiz uma live com vocês, li com vocês o decreto, né? Então, não vou lê-lo de novo. Mas estamos aqui para tirar dúvidas que ainda existem. Então, vamos lá. Nessa situação de quarentena, feita já esse prolegômeno, né, toda essa introdução, então nós hoje estamos sem a participação física nas Santas Missas e sem o acesso à confissão, né, sacramental. Isso é o que tem acontecido, né? Isso é a realidade da nossa arquidiocese, a realidade da nossa paróquia, as pessoas às quais eu me dirijo, né? Então, a gente tem visto que em outros lugares tem se tomado algumas outras medidas, inclusive agora tem dioceses que já estão voltando às atividades, mas não é a realidade da nossa, e eu só posso falar da realidade da nossa arquidiocese, né? Então, dito isso, feita essa introdução, a confissão, né? O que tem acontecido? Eu vou ler para vocês o Catecismo da Igreja, nos números 1451 e seguintes, que fala sobre o sacramento da confissão. Na verdade, os números sobre o sacramento da confissão começam no 1440 e vai até o 1498. Eu vou ler apenas um trechinho, que é o que fala sobre a contrição. Diz assim no número 1451: entre os atos do penitente, que são aqueles atos que devem ser realizados pela pessoa que faz a confissão, aquele que se confessa é chamado, na literatura teológica, é chamado de penitente. É o sacramento da penitência, ele é o penitente. Quem se confessa é o penitente. Então, ele precisa realizar alguns atos para que a confissão, para que o sacramento da confissão, da reconciliação, da penitência, seja eficaz na sua vida. Esses atos são chamados os atos do penitente, né?
Então, um deles é a contrição. Eu leio para vocês então. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste, abre aspas, numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Isso é a contrição. Fecha aspas. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é chamada perfeita, isto é, contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Isso é a contrição perfeita, ou seja, é quando eu me arrependo do pecado cometido, detesto o pecado que eu cometi e tenho a resolução de não pecar mais no futuro, né? Claro que eu não posso controlar o futuro, mesmo que eu não queira pecar, eu não posso, eu, ser humano, não posso dar garantias de que no futuro não voltarei a cometer aquele pecado, né? Eu não domino o futuro, mas no presente, quando eu faço esse ato interior, esse ato interno, quando eu faço esse ato, quando eu realizo com o desejo sincero de não tornar a pecado, ainda que esse desejo não seja forte o suficiente para me manter longe do pecado por muito tempo. Então, desejo de não pecar, detestar o pecado pelo mal que ele faz, né, pelo mal que ele significa, ou seja, porque ele fere o amor de Deus no meu coração. E, aqui muito importante, esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, que são aqueles que nos obrigam à confissão, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Ou seja, eu estou perdoado? Estou, desde que eu queira me confessar, tão logo seja possível. Então, quando acabar a pandemia e as atividades voltarem e as confissões voltarem a acontecer, eu devo, por obrigação, confessar esses pecados dos quais eu me arrependi com um ato de contrição perfeita. Está entendendo isso? Isso é muito importante. Ou seja, os pecados que você pediu a Deus perdão durante a quarentena, você precisa confessá-los ao sacerdote quando a quarentena acabar, para que a contrição seja considerada uma contrição perfeita e, portanto, dar a absolvição dos pecados veniais, inclusive mortais, precisa ter também o desejo de confessar-se o mais rápido possível. Então, eu me arrependo porque sei que ofendi a Deus, eu não quero tornar a pecar e eu faço o propósito de me confessar destes pecados o mais rápido possível. Tá certo? Isso é muito importante. Ou seja, não é que agora eu estou... a função confissão ao sacerdote está desabilitada. E aí agora abriu-se uma nova função chamada confissão direto a Deus, que é fechada em si mesma e quando acabar a quarentena, vida que segue, abra uma nova página. Não é isso. Acabada a quarentena, temos que sim confessar-nos desses pecados. Padre, então para que serve a contrição perfeita? A contrição perfeita é um ato interno que eu realizo quando caio na conta do pecado, caio em mim mesmo e dou conta do meu pecado e me arrependo dele. Isso é um ato interno e por isso esse ato ele tem valor diante de Deus. Se eu morrer, depois de ter feito um ato de contrição perfeita, ainda que eu não tenha me confessado, digamos, eu nesse exato momento cometo um pecado mortal, no momento seguinte faço um ato de contrição perfeita, isto é, detesto o pecado, porque sei que ofende a Deus, faço o propósito de não cometê-lo mais e me proponho a confessar-me e vou à rua, digamos que não estamos mais na quarentena, acabou a quarentena, hoje, amanhã de manhã eu levanto cedo para ir na igreja me confessar no horário lá do plantão que o padre colocou e sofro um acidente, sou atropelado e morro. O que aconteceu comigo? Fui absolvido, porque eu tinha o propósito de me confessar, ainda que
por outros motivos alheios à minha vontade, eu não fui capaz de fazê-lo, mas eu queria fazê-lo. Está entendendo isso? Então, é preciso sim confessar-se, né, fazer a confissão, aquela confissão que nós faríamos na Quaresma, em preparação para a Páscoa, né? A confissão dos pecados. Claro, eu só sou obrigado a confessar os pecados mortais, ok, mas os pecados veniais, é bom que eu também os confesse, porque eu também quero invocar a misericórdia de Deus sobre eles, lembrando que a confissão não é um sacramento que apenas apaga o pecado, mas é um sacramento que fortalece a alma para lutar contra os pecados que são confessados. Então, se eu deixo de confessar um pecado, grave ou não, aquele pecado eu deixo de receber uma graça de Deus para vencer aquele pecado. Agora, se eu deixo de contar um pecado grave voluntariamente, aí eu estou cometendo um outro pecado também grave, que é o pecado da omissão. Veja bem, se eu vou me confessar, esquece um pouco a pandemia, se eu vou me confessar e eu esqueço um pecado, então a confissão ela foi válida, foi, claro que ela foi válida, porque eu disse todos os pecados que eu lembrava, todos os pecados que eu era capaz de dizer. Agora, os pecados que eu não lembrava, né, eu não disse, não tem como dizer, se eu não lembro, não está na minha mente, eu não posso falar. Quando eu me recordo disso, posteriormente procuro a confissão e relato os pecados que eu esqueci na confissão anterior. Isso é válido sempre, né? Então, quando acabar a pandemia, continua sendo válido da mesma maneira, tá certo? Os pedidos de oração que vocês estão enviando, o pessoal da Pascom está guardando aqui, está enviando para mim, a gente vai deixar isso tudo aqui guardado para colocar sim em oração. Vamos seguir então com as perguntas, né? Então, primeira coisa, antes de eu passar para outro tema, eu quero saber se ainda existe aqui alguma dúvida sobre o sacramento da confissão, sobre o ato de contrição perfeita que eu realizo agora, nesse tempo de quarentena, e aquilo que eu preciso fazer depois que acabe a quarentena. Eu vou esperar um pouquinho, vou ler aqui um outro texto do Catecismo para vocês e já passamos para um outro tema ou respondemos as perguntas que vocês enviaram. No número 1453, o Catecismo continua falando de um outro tipo de contrição que não é perfeita. Diz assim: a contrição chamada imperfeita, ou também atrição, então em vez de contrição, atrição, também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo, consideração do peso do pecado, ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador, também chamada contrição por temor. Este abalo da consciência pode ser o início de uma evolução interior que será concluída sob a ação da graça pela absolvição sacramental. Por si mesma, porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. Então, qual é a diferença, padre, entre os dois tipos de contrição? Então, eu posso estar arrependido do meu pecado porque amo a Deus e sei que o meu pecado o ofendeu. Estou triste por ter ofendido a Deus. Isso é a contrição perfeita, sempre e quando esse sentimento, se ele é verdadeiro, vai trazer consigo outras duas vontades. A vontade de não pecar mais e a vontade de confessar-me o mais rápido possível. Então, são sempre três coisas juntas na contrição perfeita. Contrição perfeita, arrependimento porque sei que ofendi a Deus, ao qual amo sobre todas as coisas, desejo de confessar-me o mais rápido possível destes pecados e o propósito de não voltar a cometê-los. Isso é a contrição perfeita. O que é a contrição imperfeita? Em poucas palavras, é o medo do inferno. É saber que se eu pequei, e pequei gravemente, eu serei condenado. E por isso eu tenho medo da condenação. Eu não quero ser condenado. Isso é a contrição imperfeita. É uma contrição. Eu estou arrependido do pecado. Eu não quero voltar a cometê-lo. Mas não por amor, mas por medo, por temor,
né? Eu tenho mais medo do castigo do que amor a Deus. Eu estou mais arrependido porque sei que serei castigado do que porque ofendi a Deus. Então, o sentimento, a motivação não é a mais perfeita. Aí vem a dúvida, padre, se eu me confesso, né? Se eu tenho esse sentimento, eu pequei, a minha consciência me acusa, olha, você errou, você precisa se confessar, eu vou lá e me confesso. A minha confissão é válida? É válida. Ela perdoa os pecados? Perdoa os pecados. Mas a ação da graça em mim está limitada, porque a minha motivação não é a melhor possível, né? Então, se eu tenho um ato de contrição imperfeita, ou seja, me arrependo, considerando o pecado como algo grave, que vai fazer cair sobre mim um castigo divino, tenho medo das consequências do pecado, né? Tenho medo das consequências do pecado, então eu vou lá e me confesso. Confessei, tá beleza. Não foi a melhor das confissões, mas estou absolvido dos meus pecados. Agora, se é durante a quarentena, não funciona. O motivo pelo qual eu me arrependo dos meus pecados tem que ser o amor a Deus. Isso é uma contrição perfeita. Lembrando, voltamos. Tivemos aqui uma falha técnica, um probleminha na conexão, né? Vou voltar aqui, vou repetir o que eu disse por último. Então, se no tempo de quarentena eu não tiver um ato de contrição perfeita, mas simplesmente ficar com medo de ser castigado, ou se não tiver o desejo de confessar-me desses pecados após a quarentena, ou se não tiver o desejo de afastar-me do pecado, então essa contrição não foi perfeita e, consequentemente, ela não me absolveu dos meus pecados, né? Outra coisa, né? Deu uma travadinha aí. Vou fazer o seguinte: sempre que travar aqui para mim, eu vou parar o que eu voltar e continuo da onde eu parei, tá ok? Que aí você não perde nada, pode ficar tranquilo que a gente está tentando controlar isso aí. Alguém perguntou, o que é a dor do pecado? A dor do pecado é justamente, não necessariamente uma dor física, mas é a dor da alma. A alma sofre por conta do pecado, né? A alma sente dor, né? Arrependimento, eu tenho dor do pecado. Agora, essa dor ela pode ser motivada por um amor a Deus, ou ela pode ser motivada pelo medo do inferno. Se ela é motivada pelo amor a Deus, estamos falando da contrição perfeita. Se ela é motivada pelo medo do inferno, estamos falando da contrição perfeita. Tá ok? Já expliquei quando que acontece, já falei. Padre, muitas pessoas não sabem diferenciar pecados mortais e pecados, né? O pecado mortal, pelo próprio nome, ele é letal. E o que ele mata? A ação da graça de Deus na nossa alma, né? Ele nos graça santificante. Quando nós somos batizados, estamos em os pecados que vamos cometendo. Imagina que você deu uma faxina na casa. A casa está faxinada. Isso é a alma em graça. À medida que vai acumulando, isso são os pecados veniais. Eles me impedem de usar a casa, de ter acesso à casa? Não impedem. Eles vão... Voltou. Agora voltou. Desculpem aí o probleminha. Olha, eu estou do lado do roteador, gente. É um problema que tem aqui em volta de mim e não me ajuda a fazer nada que envolva aparelhos eletrônicos com paz, né? Então, vamos voltar aqui. Então, à medida que travando, pelo amor de Deus, vocês só me deixam mais impaciente dizendo isso. Eu sei que está travando.
Tá travando aqui para mim também. Quando trava, vamos fazer um combinado. Quando travar, eu vou parar, esperar voltar. Quando voltar, eu continuo de onde eu parei. Tá bom? Não precisam ficar desesperados, não, que senão vocês só passam o desespero de vocês para mim que fico aqui tentando fazer voltar a conexão. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Onde eu parei. De novo. Tentar de novo. A casa, à medida que vai ficando suja, a casa, ela vai ficando um pouquinho difícil, né, de fazer o uso da casa. Isso é a alma com os pecados veniais. Ela vai ficando suja, ela vai ficando difícil de habitar dentro dela. Então a graça vai se perdendo, é claro, ali dentro. Agora, existem pecados que são tão graves que eles simplesmente sujam tudo, né? Sujam tudo. Não é uma poeirinha, é um caminhão-pipa de tinta preta. Aí pinta tudo, né? Estraga tudo. Então, isso é o pecado mortal na nossa alma, né? Então, por isso ele é chamado de mortal. Ele mata a ação da graça na nossa alma. É aquilo que nós também chamamos de estar fora da graça. Às vezes a gente até usa essa expressão de maneira corriqueira, travando, mas depois a conexão ainda volta. Dá para continuar se comunicando com Deus, mas vai travando de vez em quando. Tem coisa que ele fala que eu já não escuto. Só foi falar, travou de novo. Só foi eu falar, travou de novo, né? Então, agora, quando o pecado mortal é desligar a internet, acabou, desliga tudo, não tem mais comunicação. Isso é o pecado mortal. E o que precisa acontecer para que um pecado seja considerado mortal, né? Então, o pecado ele é mortal quando tem 3 elementos. A matéria do pecado, o conteúdo desse pecado tem que ser grave. O que é matéria grave, padre? Algo relacionado aos 10 mandamentos. Dito assim de forma muito simples, né? Basta você olhar os 10 mandamentos. Daí é importante você conhecer os 10 mandamentos. Sempre que o padre pega na missa e tenta passar a tabuada, né? Gente, tá difícil. Tá bem difícil. E é o ruim que eu perco o fio da meada. Vocês me desculpem por esses problemas, né? A gente está aqui hoje com um microfone melhor, o áudio chega muito melhor para vocês, mas a conexão toda hora cai, então isso atrapalha bastante. Eu sei como é difícil. Admiro o esforço de vocês, de nos mantermos juntos através desse momento, e a paciência de vocês em ver a tela travando aí e continuar aqui, né, participando da live, e interagindo conosco, né? Vamos lá. Então, como eu dizia, né, o pecado mortal, um pecado para ser considerado mortal precisa de 3 elementos. O primeiro deles é que precisa ter um conteúdo, a matéria do pecado, como nós falamos, o conteúdo do pecado precisa ser relacionado aos 10 mandamentos, precisa ser grave. Segunda coisa, precisa de consentimento, né? Eu preciso consentir, ou seja, eu senti a tentação, mas o que eu faço com a tentação? Eu olhei uma mala de dinheiro, meu olho cresceu, mas imediatamente a minha consciência me diz, não é seu, você não pode pegar, e eu simplesmente não pego. Então, veio a tentação, caramba, olha quanto dinheiro, né? Quanto dinheiro, mas aí eu penso, não é meu, não é para mim, eu não quero pegar esse dinheiro. Perfeito, não pequei. Agora, se no meu coração eu olho para aquele dinheiro, vejo o dinheiro lá, é atrativo aos meus olhos, até aí é apenas a tentação, eu estou sentindo a força da tentação, mas eu olho o dinheiro e desejo ele para mim, digo, eu quero para mim esse dinheiro. Mesmo que eu não venha a pegar o dinheiro, se eu quis esse dinheiro para mim, então esse foi um consentimento, né?
Então, consentir é isso. É aceitar aquilo que a tentação deu para mim. Sabe aquele diabinho bom e o diabinho ruim que o pessoal dizia? Então, o diabinho ruim é a tentação. Se eu dou ouvidos ao diabinho ruim, eu consenti, né? Lembra que o consentimento é um ato da vontade, portanto, ele é um ato interno, não é necessariamente um ato externo. Entenda bem. Eu vou usar um exemplo mais fácil que o próprio Senhor Jesus já deu, que nós encontramos no Evangelho, inclusive antes da quarentena, nós tivemos a oportunidade de meditar sobre esse Evangelho um pouquinho antes da quaresma começar. Quando Jesus fala, aquele que olha para a mulher do seu vizinho e a deseja no seu coração, né, pecou no seu coração. Então veja bem, ele olhou, passou na rua e olhou para uma mulher e sentiu a força da atração, né, do desejo, né? Sentiu-se atraído. Sentir-se atraído não é o pecado, é a tentação. Se ele desejou aquela mulher para ele no seu coração, sendo ele já comprometido, porque é casado, porque é consagrado a Deus, já tem namorada, né? Então, se ele consentiu, no seu entendimento, ele quis ela para ele consentiu na tentação, pecou. Ainda que depois ele não vá até ela, né, pedir o número do telefone, tentar fazer alguma coisa. Se ele vai até lá e faz alguma coisa de concreto, isso só mostra que a vontade dele realmente era muito grande. Se ele não faz isso, não importa, o pecado já foi cometido. Isso mostra que de repente ele não fez porque teve medo, mas ele quis cometer o pecado, então ele aderiu ao pecado. Um terceiro elemento não pode faltar para que algo seja pecado mortal. Então, matéria grave, ou seja, o conteúdo tem que ser um conteúdo grave, consentimento e advertência plena, ou seja, eu tenho que me dar conta do pecado, né? Se eu não sei o que eu estou fazendo, não posso ser condenado por aquilo. Veja bem, entenda o que eu quero dizer. Se eu não sei que o que eu faço é um pecado, não quer dizer que ele não seja pecado. Ele é pecado. No entanto, aquele pecado não pode ser me imputado. Estamos falando aqui da imputabilidade do pecado, ou seja, aquilo ali vai ser colocado na minha conta. Vamos dizer assim, entrou na minha conta, vou ter que responder por aquilo, né? Para que isso aconteça, por uma questão de justiça, Deus imputa os pecados que eu tenho consciência que são pecados. Se eu não sei que algo é pecado, eu posso ter cometido uma ação errônea, evidentemente. Não quer dizer que tudo que eu faço é bom, né? Só porque eu não sei que é pecado. Não. Mas se eu não sabia que era pecado, então a minha vontade não fez um ato de oposição plena a Deus, né? Pode ser um desvio da vontade, uma falta de maturidade da vontade, mas apenas isso. Entende? Então vamos voltar aqui. Para que um pecado seja mortal, precisa de matéria grave, consentimento e advertência plenos. Certo? Se faltar qualquer um desses três, não é pecado mortal. Vou voltar aqui para as perguntas, porque ficaram algumas perguntas para trás. A unção dos enfermos para quem foi diagnosticado com o vírus pode ser feita? Se sim, de que maneira? Pode, claro que pode. A unção dos enfermos, ela não foi, bem como a confissão e a Eucaristia, não foram suspensos. Agora, nós não podemos transitar. Consequentemente, né, nós não vamos nos encontrar. Por isso que você não recebe a Eucaristia. Por quê? Porque o padre celebra na igreja, mas a igreja não pode estar aberta para ver aglomeração, você é aconselhado a não sair de casa, consequentemente, se você não está aqui, não recebe a Eucaristia. A confissão é a mesma coisa. Agora, digamos que você mora com o padre, né? Vamos dizer aqui, eu estou aqui, tem o João Paulo, o seminarista, que nesse sábado, inclusive, teria sido ordenado diácono se não tivéssemos aí a quarentena, ele mais 4 seminaristas que foram eleitos para o diaconato. Peço que vocês rezem por eles, o João Paulo, o Alex, o Ricardo Mariano, o Júlio César e o Tiago, né? O João Paulo mora aqui comigo. Se ele precisar se confessar, ele pode se confessar? Claro, ele pode se confessar, ele mora comigo, né? Não tem problema nenhum.
né, ele se confessar, já que ele já está aqui, né? E a unção dos enfermos, padre? A unção dos enfermos só está lá. O padre pode sim ir até lá, né, sem problema algum. O que temos encontrado às vezes é que, dependendo da situação em que a pessoa tenha sido diagnosticada com o Covid, ele entre num isolamento tal que o sacerdote não consiga chegar até ele. E aí não tem como administrar o sacramento. Se o sacerdote não pode estar com ele, não tem como administrar o sacramento, né? Eu soube, inclusive, recentemente de um caso assim: a pessoa estava com o Covid, tentou receber a unção dos enfermos, mas o hospital não liberou, né? Então não foi permitido o acesso do sacerdote ao enfermo, visando, né, evitar o contágio. É uma medida cautelar por parte do hospital, não permitiram. Evidentemente o sacerdote estava, como todo sacerdote estará, disposto a seguir todas as regras de cuidado sanitário das autoridades sanitárias para evitar o contágio, evidentemente. Mas mesmo assim não foi possível. Então depende um pouco dessas circunstâncias. Se é possível, sim, não há nenhum problema administrar o sacramento da unção a uma pessoa que esteja infectada com esta ou com qualquer outra doença, né? Alguém perguntou aqui para mim, uma dúvida: como saber a raiz de algum pecado, né? Bom, vamos lá, saber a raiz do pecado. Existem 7 pecados que são chamados de pecados capitais. Capitais porque vem de capita, que quer dizer cabeça. Os pecados capitais são pecados que nós dizemos que eles produzem outros pecados. Por exemplo, a ira. A ira produz a murmuração, a ira produz a impaciência, a ira produz a raiva. Então, é um pecado que gera outros pecados, né? A luxúria gera desejos concupiscentes, gera malícias, né? Gera pensamentos libidinosos, gera fornicação, gera adultério, gera masturbação, pornografia. Então, são filhas do pecado da luxúria. A soberba. E assim, esses 7 pecados capitais, eles geram outros pecados. Por isso eu preciso estar muito atento a esses pecados todos. Para entender de onde vem o meu pecado, e até mesmo para poder fazer uma boa confissão, é muito importante fazer um ato de fazer um exame de consciência. Existem muitos exames de consciência que você encontra pela internet. É só você digitar, abre lá o seu buscador, né? Seja Google, seja qual for, você clica lá e coloca assim: exame de consciência. Vai aparecer vários para você. Você pode clicar em qualquer um deles e eles vão te ajudar. Você deve fazer todo dia, antes de dormir, um exame de consciência, revisando o seu dia. Você precisa ter um diário espiritual, onde você anota as tuas lutas, né, e os teus propósitos. Você não vai anotar os seus pecados ali, porque senão fica ali, alguém pode pegar, pode ver, né? Mas você vai anotar ali: preciso melhorar tal ponto, né? Isso você vai anotando as tuas lutas, as tuas conversas com Deus. Isso é muito muito importante para você conhecer o seu interior, saber que coisas acontecem dentro de mim que me levam ao pecado. Porque senão, gente, nós vamos ficar a vida inteira enxugando gelo. Vamos ficar chovendo no molhado. Se eu não sei de onde o pecado vem, de onde vem o tiro, eu não tenho como me proteger. Está entendendo? Então, eu vou dar um exemplo. Um jovem vai se confessar ao sacerdote, vai pedir uma orientação e diz: padre, eu tenho problemas com pornografia. Então, eu não consigo, às vezes, eu sou tentado e não consigo vencer esse pecado. Então, o padre vai dar um conselho prático para ele: meu filho, você não tenha o computador no quarto, deixa na sala. Por quê? Se estiver no quarto e vier uma tentação e você não estiver num momento bom, estiver num momento de fraqueza, você vai trancar o quarto e vai assistir essas coisas. Mas se você está com o computador na sala, ainda que você esteja num momento de fraqueza, pode passar alguém atrás de você. Então você vai pensar 3 vezes antes de fazer isso e não vai fazer isso, né? Você vai ter uma proteção externa.
Só que isso é um conselho prático para evitar o pecado, mas não está dizendo da onde você vai fazer um exame de consciência e reparar. Ora, normalmente eu tenho pecado, eu sofro tentações de pecados contra a castidade no fim do dia. Ah, interessante. Por que eu tenho mais tentação à noite do que de manhã? Por que eu tenho... Ah, não, eu também tenho de manhã, mas geralmente é quando eu estou à toa, né? Quando eu estou sem fazer nada. Olha, o ócio é o hall de entrada para todos os pecados. Já diziam os antigos, mente vazia, oficina do diabo. Então, o ócio facilita esse pecado. Então tem que estar atento ao ócio, não posso deixar cair no ócio. E por que no fim do dia eu sou mais tentado nesses pontos, padre? Porque, em geral, os pecados relativos à sexualidade têm a ver com estarmos um pouquinho descompensados. Ao longo do dia, eu fui acumulando estresse, fui me irritando, fui me decepcionando com coisas, com pessoas, e no final do dia eu estou estressado. E aí a minha mente quer aliviar esse estresse, quer aliviar essa tensão. E aí a minha mente sabe, né, meu inconsciente sabe que esses pecados, eles trazem um certo prazer, uma certa satisfação. E aí por isso eu sou levado a buscar essas coisas mais nesses momentos do que em outros. Não quer dizer que não possa acontecer em outros. Então, se eu já sei que eu estou estressado, né, e estou sentindo que eu estou sendo tentado, o que eu tenho que fazer? Primeiro, fugir da ocasião, porque é a ocasião que faz o ladrão. Fujo da ocasião de pecado. Fujo da ocasião de pecado e procuro fazer alguma coisa, ocupar a minha mente, preferencialmente com algo que me descanse, com algo que me relaxe. Você quer ver uma coisa muito boa? Uma boa conversa com alguém que a gente gosta, né? Claro que eu não vou falar, estou tendo aqui uns pensamentos impuros, lembrei de você, não é isso. Mas conversar com alguém, mudar, tira a mente dessas coisas, isso te ajuda. Está entendendo onde eu quero chegar? Então você precisa entender que o pecado, quando ele aparece para você, ele já vem prontinho. O diabo ele já te dá a faca e o queijo. Você tem que aprender a descobrir de onde veio o queijo, de onde veio a faca, né? E para isso, exame de consciência todo dia antes de dormir. Alguém colocou aqui, padre, o senhor falou sobre 3 coisas que precisam para acontecer um pecado mortal: consentimento, matéria grave e advertência. Mas se só parou no consentimento, como faz para confessar sem mais detalhes? Digo, para poder ir direto ao ponto. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Se eu não entendi, você reformula aqui. Vou responder. Vamos lá. Se você tem a tentação, sabe que se seguir a tentação vai estar cometendo um pecado grave. E aí você fala assim, não quero cometer. O que aconteceu? Aconteceu uma tentação. Eu preciso me confessar de ter sentido a tentação? Não, porque sentir a tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação. Agora, eu posso sim, se tem pecado, se tem tentações que vêm com frequência, lembra que eu falei ali atrás que o sacramento da confissão também nos fortalece na luta contra o pecado? Perdão, estou com a garganta seca. Então, se o sacramento da confissão me fortalece na luta contra o pecado e eu vejo que o inimigo está batendo numa mesma tecla muitas vezes, então eu levo isso para a confissão. Falo, olha, confesso todos os meus pecados e falo, padre, eu gostaria de acrescentar também que eu tenho tido muitas tentações nesse ponto aqui em concreto. Graças a Deus não tenho caído, mas peço a Deus a graça para resistir à tentação. Perfeito. Né? Perfeito. Já está feito. Agora, se eu consenti, então automaticamente eu pequei e preciso me confessar, né? Padre, eu consenti em fazer um pecado, chegou na hora eu não fiz, mas eu quis fazer, tá certo? É assim que você falaria. Padre, certa vez ouvi o diácono falar após a leitura que as palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados. A qual pecado ele está se referindo? Somente o venial ou a todos? Bom, primeiro, ele não deveria falar isso em voz alta, né? O sacerdote, durante a missa, tem algumas orações que ele diz em voz baixa, são chamadas orações secretas. Mas não é que são chamadas secretas porque ninguém possa saber, não é isso. São secretas porque são ditas em voz baixa.
Por exemplo, durante o ofertório, quando o padre levanta a patena com o pão que vai ser consagrado, ou o cálice com o vinho e a água que serão consagrados, o padre diz orações. Você pode ver a boca do padre está se mexendo, mas você não ouve o que ele diz. A não ser, é claro, que não haja canto de ofertório. Então o padre vai falar em voz alta. Quando o padre lava as mãos, ele fala umas orações. Enfim, tem várias orações que o sacerdote faz também. Essa é uma que o sacerdote faz ao final da proclamação do Evangelho. O diácono, proclamando o Evangelho na missa, também pode dizê-lo, não há problema algum. Mas é apenas um desejo, é uma oração de desejo. Ou seja, que as palavras do Santo Evangelho que acabou de ser proclamado, essas palavras elas alcancem o meu coração e me ajudem a vencer o pecado dentro de mim. Não é que a mera proclamação, mera não, porque não é coisa pouca, né? Mas a proclamação do Evangelho já apagou o pecado, não é isso. É simplesmente uma oração de desejo, um desejo de que aquelas palavras que acabamos de ouvir caiam no nosso coração, igual a semente que caiu em terra fértil e possa produzir muitos frutos. Um dos frutos que a palavra vai produzir é justamente afastar-nos do pecado, né? Então é isso, esse é o significado dessa oração. Alguém falou assim: padre, sabemos que os sacramentos são ferramentas muito importantes para manter a esperança dos fiéis. O uso correto desse meio fortalece a caminhada para sermos santos. Porém, diante das atuais circunstâncias, observa-se uma desesperança enorme, que é um pecado gravíssimo, e na outra ponta, um apego enorme à saúde. Como refletir melhor esse tempo para sairmos fortificados na caminhada? Isso que foi ótimo, essa pergunta está ótima. De fato, tem dois extremos, né? A pessoa que esquece que a nossa vida nessa terra é passageira e que, portanto, devemos cuidar sim da nossa vida? Claro que devemos, porque é um dom de Deus. Não cuidar da nossa vida ou colocar a nossa vida em risco, não cuidar da nossa saúde é um pecado grave. Isso também é importante, né? Eu dizia isso no ano passado, no seminário, quando dava aula para a gente de teologia moral especial, né? Não cuidar da própria saúde é um pecado grave. Eu preciso cuidar da minha saúde, expor-me a riscos, a minha vida, sem necessidade alguma, apenas para satisfazer uma vontade de uma adrenalina. Isso é um pecado grave, estou colocando a minha vida em risco. Por quê? Porque a minha vida não me pertence, a minha vida está nas mãos de Deus, eu sou apenas aquele que está usando-a nesse momento. Mas a vida é um dom que é de Deus. A minha vida não me pertence, ela pertence a Deus. E por isso, Deus me deu esse dom da vida para que eu possa estar nesta terra e produzir muitos frutos. Mas a minha vida não é minha, né? Vou tomar mais água aqui que a Lúcia está falando. Obrigado, tem razão, preciso tomar mais. Eu estou aqui falando direto, acaba ficando seca a garganta. Obrigado. Então, entende? Entende como é que funciona isso? Então, a minha vida não é minha, ela está nas mãos de Deus, ela é de Deus. Por isso, eu não posso considerar a morte como a minha inimiga, ainda mais agora em tempo de Páscoa, né? Em que celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Às vezes, nós caímos no extremo de não cuidar da vida, ou às vezes caímos no extremo oposto de agarrar-nos à vida de tal forma como se a nossa existência fosse apenas aqui, né? Fosse apenas aqui, e não nos lembrássemos que Deus nos espera do outro lado, e que por isso a minha vivência aqui tem que ser preparação para o encontro com Deus e a vida nos céus depois, né? Então não cair. Se eu estou muito apegado às coisas deste mundo, sejam elas coisas materiais ou pessoas, então é bem provável que numa situação como essa que nós estamos vivendo, surja no nosso coração o desespero. O que é o desespero? É a ausência da esperança. A esperança é uma virtude teologal que nos coloca em comunhão com Deus e nos leva a esperar aquilo que Deus tem para nós, né? Então, perder a confiança em Deus, considerar que nem Deus, né? Esse é o problema do desespero, é achar que nem Deus tem solução para o meu problema. Isso pode acontecer com muitas coisas, né? Pessoas que acham que nunca vão vencer o pecado,
Esse é outro pecado, né? Ele está duvidando do que Deus seja capaz de vencer o pecado na vida dele, né? Isso é um outro pecado, né? É uma presunção, né? Então, é preciso, para sairmos bem fortificados desse tempo que estamos vivendo, animar-nos na fé, alimentar a nossa fé, alimentar a esperança. Isso se consegue conversando com Deus todo dia. Eu tenho certeza que se você conversa com Deus todo dia, se você lê a palavra de Deus com o coração aberto, Deus vai te dar as graças e não vai te faltar a esperança necessária para passar esse momento. Às vezes a gente quer uma fórmula mágica. Eu vou fazer todo dia o terço da misericórdia e eu vou estar super 100%. Depende de como esteja o meu coração. Então eu preciso conversar com Deus. Quando o padre diz que você deve rezar todo dia, é claro que ele está dizendo que você deve rezar o terço, é claro que ele está dizendo que você deve rezar a liturgia diária, tem gente que reza a liturgia das horas, tem gente que reza o terço da misericórdia, o terço mariano, enfim, tudo isso aí é importante. Mas quando o padre fala que você precisa rezar todos os dias, sobretudo está querendo dizer que você precisa conversar com Deus. Conversar com Deus. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Se eu fizer todo o resto, se eu rezar todos os terços que existem, mas não falar com Deus, aquela oração começa a parecer-se com a oração do fariseu, que achava que ia ser ouvido porque falava muitas coisas. Deus não quer tanto quantidade, mas qualidade. Eu posso ter quantidade? Claro que posso. Quanto mais, melhor. Sempre quando aquilo que eu faça com qualidade. Então, eu posso rezar muitas orações durante o dia? Devo, sempre que todas elas forem, todas essas orações vierem de fato do meu coração e não forem apenas mero mover a boca. Padre, o que fazer para não cair em pecados repetitivos? Então isso, o exame de consciência, para saber qual é a origem desse pecado. Veja bem, se o pecado ele está um pouco repetitivo, né? Se eu já cometi esse pecado algumas vezes, então eu posso dizer com certa segurança que eu já sei mais ou menos qual é o mecanismo que leva ao pecado. Eu já sei mais ou menos qual é o protocolo de ação do inimigo quando quer me levar a cometer aquele pecado. Se você parar para olhar, né, fazer memória das vezes que você caiu neste pecado, você vai ver que o passo a passo é quase o mesmo. O inimigo ele não é muito criativo. Ele faz as mesmas coisas, geralmente porque funcionam, né? Então você tem que estar atento. Por isso, o exame de consciência todo dia. Se eu fizer o exame de consciência todo dia, eu vou conseguir identificar com certa rapidez e com bastante proximidade a origem do pecado. Por que eu cometi aquele pecado? Por que eu estando em casa perdi a paciência com o meu filho? Eu estava tão bem, por que eu perdi? Meu filho falou uma coisa tão boba, mas eu falei uma coisa horrorosa para ele. Por quê? Se eu amo o meu filho. Aí eu vou olhando, vou voltando no tempo. Olha, eu cheguei em casa, ele falou comigo e eu dei um fora nele. Mas antes disso, o que aconteceu? Antes disso, eu estacionei o carro na garagem. E antes? Eu estava vindo com o carro do trabalho. E o que aconteceu nesse trajeto? No trajeto, teve um cara que quase causou um acidente, quase eu me envolvi no acidente, porque um cara simplesmente cometeu ali uma bandalha no meio da pista, fez lá uma barbeirada, e aí aquilo me deixou realmente estressado. Será que não foi dali que veio? Tá, a culpa continua sendo minha, porque fui eu que cometi o pecado. Mas eu sei, então, poxa vida, eu estou me deixando levar pelas minhas emoções. Eu tenho que aprender a canalizar a energia que vem dentro de mim durante quando alguma coisa errada acontece, porque senão eu vou sair descontando em todo mundo. Tá entendendo? Né? Então eu preciso saber da onde vem o pecado. Para isso, exame de consciência todo dia. Depois, exame de consciência, confissão frequente, né? Padre, eu vou esperar, mas padre, será que eu não estou abusando da misericórdia? Poxa vida, eu me confesso esse pecado toda semana. Bom, se você está se confessando, e se você está confessando com aquelas condições que a gente falou lá no início da live, né? Quem entrou agora, olha lá no início. Se você está se confessando com esse desejo de não voltar mais a pecar, de verdade, ainda que você não tenha como garantir, mas você realmente não quer pecar, porque você ama muito a Deus,
A confissão é ótima. E repito, a confissão vai te dar uma graça para você conseguir lutar com mais força contra esse pecado. Tá certo? Tem gente que pensa assim, não, eu vou parar de pecar primeiro, vou me confessar depois. Isso é uma enganação do inimigo. Por quê? Porque como é que você, se com a graça de Deus que você recebe na confissão, você já não consegue vencer, como é que você quer vencer sozinho sem a graça? Porque se você cometer um pecado mortal, está sem a graça de Deus. Como é que você quer vencer o pecado sem a graça de Deus? Seria como o mesmo que acreditar que o ser humano é capaz de ser santo sem a ajuda de Deus, o que é impossível. Então, eu me confesso também, recebo os sacramentos com frequência. Então, exame de consciência, redobrar as orações e os sacramentos, aumentar a frequência nos sacramentos. Hoje eu conversava com um seminarista, uma frase de São José Maria Escrivá, que eu gosto muito. Ele dizia assim: em primeiro lugar, oração; em segundo lugar, mortificação; em terceiro lugar, em terceiro lugar, ação. Então, reza a Deus, pede a Deus que te ajude a vencer esse pecado repetitivo. Faz algum propósito, oferece uma mortificação, especialmente, né, para vencer. Você fala assim, eu estou fazendo esse pequeno jejum para que o Senhor me ajude a vencer este pecado em concreto. E aí sim, coloco propósitos concretos para evitar esse pecado. Se eu faço exame de consciência, eu sei de onde vem o pecado. Se eu sei de onde vem o pecado, eu posso fugir do caminho que me leva para o pecado. Com exemplos que eu dei lá, alguns minutos atrás. Eu sei que diante de determinadas situações, eu cometo certos pecados. Então eu fujo daquelas situações para não cometer aqueles pecados. Alguém falou assim, padre, posso conversar com Deus cantando? Já diz o ditado, quem canta reza duas vezes, né? Não só pode como deve, né? Se você pode cantar, isso te ajuda a louvar, a fazer a tua conexão com Deus, ótimo. Realmente o ser humano ele tem esse lado artístico, né? E o canto ele mexe com a alma, então ele ajuda. Muitas vezes a gente não consegue falar tanto, né? Até que eu queria rezar falando mais, como o senhor falou ainda há pouco, mas às vezes eu não tenho palavras. Lê um salmo, canta um louvor. Eu tô aflito, canta um louvor de aflição, né? De alma que está aflita e quer pedir a Deus ajuda, né? Eu tô feliz, então canta um louvor de ação de graças, né? Então a música ela ajuda muito. Padre, os meus pais são idosos e meu pai tem muitas manias da antiga, não entendi, ciúme da minha mãe e não gosta dela falar com ninguém, não deixa ela ir no médico, falar com os filhos direito. Aí eu pergunto para o senhor, além dele ser doente de espírito, pode ser doença de psiquiatria? Pode, né? Pode ser sim, né? Ou no mínimo psicológico, né? Pode ser não necessariamente uma doença psiquiátrica, né? Mas apenas um processo psicológico que acontece dentro dele, movido por algum sentimento que ainda não é conhecido. Vamos supor, uma pessoa que tem ciúme, geralmente o ciúme ele manifesta uma certa insegurança. Eu tenho medo de perder algo, por isso eu me agarro àquilo como se fosse meu. É um sentimento de posse. Mas por que eu agarro aquilo para mim? Porque eu tenho medo que alguém leve para longe de mim, que eu perca, né? Pascoal, manda de novo essa pergunta, que tinha mais algumas palavras que eu ainda não terminei de ler. Isso, por favor. E aí eu tenho uma certa insegurança. Aí que tá. Eu me aferro àquilo, eu me agarro àquilo que eu tenho medo de perder, porque no fundo, dentro de mim há uma insegurança. A questão é, de onde vem essa insegurança? Essa insegurança pode vir porque nos meus primeiros anos de vida, obrigado, o pessoal da Pascom aqui, 100% ajudando a gente aqui pra caramba, pode acontecer que lá na minha primeira infância, a minha relação com meu pai, com a minha mãe, não foi uma relação de muita proximidade, o afeto não era frequente, né? Então isso gera em mim uma insegurança. Quando eu tenho alguém que está perto de mim, que me dá um afeto, então eu tenho medo de perdê-lo, por isso eu tenho, uma das manifestações pode ser o ciúme, né? Eu estou dando um exemplo, não é que todo mundo que tem ciúme é por conta disso que eu falei. Não. Eu estou tentando exemplificar movimentos interiores que podem acontecer numa pessoa. Então, o que devo fazer? Pergunta essa pessoa.
pegando de não deixar minha mãe não fazer nada, nem sair de casa. Bom, primeiro que a sua mãe não tem que sair de casa agora mesmo, em tempo de quarentena, nem a mãe nem o pai. Agora, se isso afeta a relação deles, aí é muito importante que a tua mãe, que já é uma pessoa adulta, ela possa então esclarecer isso com ele, né? Deixar isso claro, ela tem que resguardar a liberdade dela, né? A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? Então você não tem que meter o bedelho, com todo respeito, né, nos assuntos do seu pai e da sua mãe, né? Você tem que ajudar a sua mãe a conseguir colocar uns pingos nos is com o seu pai. E, se possível, se ele puder fazer um acompanhamento psicológico, isso ajudaria muito, né? Porque ele aprenderia a conhecer o interior dele e identificar esses movimentos que fazem mal para ele e fazem mal para as pessoas que ele ama, que estão ao redor dele e que pode acabar afastando essas pessoas dele, né? Mas, claro que como filhos, nós temos todo o direito e dever de preocupar-nos pelos nossos pais. Mas, repito, a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Padre, eu me confesso, recebo a penitência e esqueço de fazer a penitência ou de rezar, se fosse uma oração. O que acontece? Primeira coisa é perceber que se eu esqueço, né? Bom, primeira coisa vamos por parte. O ideal é, quando eu me confesso, rezar, praticar a penitência o mais rápido possível. Se é uma oração, rezar logo essa oração, né? Se alguém está colocando aqui, uma pessoa coloca, padre, síndrome do abandono gera insegurança e com isso ciúmes. Dito aqui com palavras mais bonitas, aquilo que eu tentei explicar com muitas palavras há pouco. É exatamente isso aí, né? Então, eu devo realizar mais rápido. Mas vamos dizer que o padre pediu para eu ler uma passagem bíblica e eu não tenho Bíblia agora, eu só vou ter a Bíblia quando eu chegar em casa. Tudo bem, mas quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu faço é ler a palavra de Deus. Se eu estou com o celular, eu posso pegar na internet, jogo lá e procuro na internet. Tem um aplicativozinho, guardo minha Bíblia católica lá para poder rezar. Mas sempre o mais rápido possível. Se eu deixo a minha penitência para depois, isso já já indica que não me preocupo tanto. E aí é perigoso porque eu posso acabar esquecendo. Mas às vezes não. Realmente, como eu disse, pode ser uma coisa que você até quer fazer na hora, mas realmente não tem como fazer na hora, né? Não dá tempo de fazer na hora, ou aquilo que o padre pediu exige de você alguma circunstância que naquele momento você não tem como fazer. E aí, claro, como nós temos muitas atividades, até você chegar em casa e poder fazer, já, digamos que o padre diz, você vai ligar para a pessoa com quem você brigou, né? Aí você acaba, chega em casa com tanta coisa na cabeça e esquece. Se eu esqueci, assim que eu lembrar a minha penitência, eu devo realizá-la. Mas, padre, eu sei que eu tinha uma penitência, mas não lembro mesmo qual foi a penitência que o padre me deu. O que eu tenho que fazer? Eu preciso comutar esta penitência. O que é isso? Eu preciso substituí-la por outra. E como eu substituo a minha penitência por outra? Eu preciso ir até o sacerdote e pedir a ele que me dê uma outra penitência. Tá certo? Inclusive, posso confessar isso. Padre, eu quero me confessar porque na minha última confissão eu não realizei a penitência, né? Ou eu me esqueci qual era a penitência. Se você vai se confessar, digamos que você vai se confessar hoje, você confessou-se domingo passado, o padre te deu uma penitência, você acabou esquecendo de realizar a penitência, chegou sábado, chegou hoje, pecou de novo e vai se confessar. Padre, eu lembro a penitência, mas eu não cheguei a cumpri-la. Aí você diz para o padre qual foi a penitência, que aí ou ele vai te renovar aquela penitência, acrescentando uma nova pela confissão que você está realizando, ou vai dar uma única penitência que englobe tudo, tá certo? Então você precisa ir até o sacerdote. O mesmo vale, por exemplo, com promessas. Se você fizer uma promessa, padre, eu fiz uma promessa a Deus e não cumpri, né? Precisa se confessar. Padre, eu fiz uma promessa, mas essa promessa não tem como eu cumprir. Foi num momento de emoção, eu acabei prometendo, ou não tenho como realizar essa promessa. O sacerdote, ele tem autoridade para desvinculá-lo desse voto que você fez, dessa promessa. E aí ele pode te dar uma outra coisa para você fazer no lugar da promessa que você tinha realizado. Padre, é pecado o cidadão sair da missa de carro e virar a cara para o irmão só para não dar carona? É um certo pecado, no mínimo um pecado venial, né? Um pecado de egoísmo. Agora, cuidado para que a gente não caia no outro pecado, que é o julgamento. O cara olhou para o lado,
para não me dar carona. Ele olhou pro lado porque, sei lá, ele estava saindo com o carro, olhou no retrovisor, então não te viu. Nunca presumiu o que está acontecendo na cabeça do outro, né? Se o outro saiu e foi embora, paciência, né? Mas eu não posso presumir que foi para não me dar carona. Isso aí é entre ele e Deus. Agora, digamos que seja eu que estou no meu carro, vejo alguém e falo, poxa vida, fulano é tão chato, né? Então aí é um pecado de egoísmo. Não, é um pecado grave, evidentemente, né? É um pecado mortal nesse sentido, né? Que precisa me confessar disso. Rapaz, eu quero me confessar porque eu não dei carona. Você pode se confessar para pedir a Jesus a graça de não ser tão egoísta, mas evidentemente não é um pecado mortal, porque não atende aqueles três requisitos. Por quê? Porque a matéria não é grave, tá certo? Isso vale missa como qualquer outra coisa, né? Saindo da missa, saindo do hospital, saindo de onde for. Como separar o sentimentalismo na hora da confissão, para que a confissão não se torne um momento de divã com o psicólogo? Primeira coisa é fazer um exame de consciência. Repito, até a exaustão vou repetir. Se você fizer um bom exame de consciência, você vai saber quais são os pecados que você tem que confessar. Eu gosto de dizer que a confissão precisa ter 4 Cs. A letra C, vamos lá. A confissão ela precisa ser contrita. Já falei da contrição, você já lembra. No início da live eu falei. Ato de contrição. Então tem que ter contrição. Minha confissão tem que ser contrita, movida pelo arrependimento. Ela precisa ser concisa, né? Eu tenho que ir direto ao ponto, não posso ficar dando rodeios. Claro que às vezes eu preciso explicar. Padre, eu preciso explicar a situação. Sei lá, não me vem agora nenhum exemplo, mas eu preciso... O sacerdote, ele precisa entender o que aconteceu, né? Ele precisa entender o meu pecado. Eu tenho que falar coisas que o padre entenda, né? Ele não pode ter que adivinhar, né? Então, eu tenho que ser uma confissão concisa, eu tenho que ir direto ao ponto, tá certo? Aqui depois eu vou voltar aqui nesse ponto aqui que é importante. Depois, a confissão precisa ser também completa, né? Eu vou anotar aqui para não esquecer. Ela precisa ser completa, ou seja, eu tenho que dizer todos os pecados que eu sei que cometi, né? Desde a minha última confissão. Eu tenho que dizer tudo aquilo que eu sou capaz de dizer, ou seja, tudo aquilo que eu lembro, né? Então tem que ser completa. Se eu sei de um pecado e não digo propositalmente, então estou cometendo um outro pecado igualmente grave, que é o da omissão. E aí aquela confissão não valeu, tá certo? Quando eu deixo de confessar um pecado, sabendo que deveria confessá-lo, isso invalida a minha confissão. Uma coisa é eu esquecer. Padre, eu esqueci de um pecado. Eu fiz o exame direitinho, chegou na hora, eu sempre fico nervoso, chegou na hora, eu acabei esquecendo. Depois que eu voltei, cheguei em casa que eu lembrei. Ok, era um pecado grave? Não. Então fique tranquilo, numa outra oportunidade você confessa, não tem pressa, tá beleza. É um pecado grave? Procure a confissão, mas tão logo seja possível. Mas e a confissão que eu acabei de fazer, padre? Ela valeu? Valeu, porque você disse tudo o que estava na sua mente. Aquilo que você não lembrava, não estava na sua mente, você não tinha como dizer. Tá certo? Então, completa. Contrita, concisa, completa e concreta. Né? Concreta. É parecido com o concisa, mais ou menos. O conciso é ir direto ao ponto. O concreto é que eu tenho que dar os nomes certos aos bois, né? Esse ponto que eu queria falar aqui com vocês agora, né? Opa, Padre Humberto, sua bênção, tá aqui conosco também. Concreta quer dizer o seguinte: eu não posso chegar na confissão e dizer assim, padre, muitas pessoas fazem isso. Eu pequei contra a castidade. Meu filho, pecar contra a castidade pode ser muita coisa. Você pode ter cometido atos sexuais com uma galinha, você pode ser casado e então o seu pecado contra a castidade pode ter sido feito dentro do casamento, pode ter sido feito com uma outra pessoa fora do casamento, e então é um pecado de adultério. Você pode ter cometido o pecado contra a castidade sozinho, por pensamentos, pode ter se masturbado, pode ter visto pornografia, pode ter falado coisas indecentes. Tudo isso é pecado
contra a castidade. Você pode ter pecado sozinho, pode ter pecado acompanhado. A pessoa com quem você cometeu esse pecado, se ela é casada, é mais uma gravidade do pecado. Se ela é solteira, é outra. Se era uma pessoa menor de idade, é outra. Enfim, né? Então, você não disse nada. Você falou assim, quando você chega e diz, padre, eu peguei contra a castidade, é como se você tivesse assim, padre, a água é molhada. Você não disse nada. Né? O padre não sabe qual foi o pecado que você cometeu, né? Repare que o padre tem que saber qual foi o pecado que você cometeu. Você não vai dizer detalhes, mas ele precisa saber qual foi o ato cometido. Por isso que muitas vezes o padre pergunta, sozinho ou acompanhado? E vai perguntando, né? Foi com uma pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto? Enfim, né? Essa pessoa com quem você cometeu o pecado, ela consentiu ou você forçou ela? Então, tudo isso muda o pecado, né? Então, para evitar esse constrangimento do padre ter que ficar te perguntando, vai direto ao ponto, padre, fiz isso, né? Dê nome aos bois, não fique enrolando, não queira maquiar. Tem gente que faz sanduíche de pecado. Você conhece o sanduíche do pecado? Mac pecado, né? A pessoa vai se confessar, aí tem um pecado que dá vergonha, né? Aí ela fala outros que não dão tanta vergonha e no meio ela enfia o pecado que dá mais vergonha, fala rapidinho para ver se o padre quase que não pega, né? E fala assim, eu me irritei, eu perdi a paciência, roubei, faltei à missa, menti, né? No meio ele enfia um pecado mais grave ali no meio de outros aparentemente mais palatáveis, né? Então não, vai direto ao ponto. Então, confissão tem que ser contrita, movida pelo arrependimento, tem que ser concisa, vocês têm que ir direto ao ponto, não posso ficar dando rodeios. Eu posso explicar as circunstâncias para o padre entender, porque as circunstâncias elas aumentam ou diminuem a gravidade do pecado. Então o padre tem que saber as circunstâncias, mas eu não preciso contar uma história para o padre, né? Então, padre, eu cheguei em casa, naquele dia eu estava vestindo um vestido de cor vermelha, enquanto o meu filho estava sentado no sofá com o pé em cima da mesa, o que eu sempre digo para ele que eu não gosto, e aquilo já foi me irritando. E depois, quando eu falei para ele ir para o quarto, apagar a luz que ele deixou acesa, ele falou que já ia, eu me irritei e briguei com ele. Era só você dizer, padre, perdi a paciência com meu filho. Você está entendendo? Não precisa explicar, não precisa justificar. Contrita, concisa, completa, dizer tudo, e concreta, né? Dar os nomes certos aos bois. Tá certo? Padre, confessar pecados já cometidos e perdoados na confissão pode nos ajudar a alcançar um arrependimento maior quando alcançamos o entendimento maior do quanto mal fizemos a Deus e ao próximo. Com a reflexão dos atos ao longo da vida? Sim, existe. O próprio Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais que ele propõe, ele fala da confissão geral, né? E muitas pessoas fazem isso, uma vez por ano, né? Fazem um exame de consciência mais demorado, né? Tiram um tempo para orar, fazem um exame de consciência de toda a vida e vão ao sacerdote e falam, padre, eu vou fazer uma confissão geral dos meus pecados. E confessa, se for uma confissão geral, é bom você avisar antes, né? Porque imagina o padre tá ali, faltando poucos minutos para mim, se alguém, padre, vou fazer uma confissão geral, né? Aí o padre, meu filho, agora vai ficar um pouco difícil, né? Então é bom que você faça isso de repente nesses plantões de confissão. Por exemplo, o padre Alain atende toda quinta-feira, não agora na quarentena, né? Mas toda quinta-feira a gente expõe o Santíssimo às 5 horas da tarde e o padre fica no confessionário até a hora da missa, até às 7 horas, né? Então, tá aí um bom dia para você fazer sua confissão geral. Lembrando de ser concreto, completo, contrito e conciso, né? Não é para contar uma história. Então faz uma confissão geral. Padre, eu vou confessar um pecado que eu já confessei? Isso não significa que eu estou duvidando da misericórdia? Não, a não ser que eu esteja duvidando da misericórdia. Mas se eu faço com o motivo de envergonhar-me na presença de Deus, para reconhecer a gravidade dos meus pecados e pedir a Deus a graça que a confissão me dá para não cometer de novo esses pecados, maravilhoso, isso é uma boa prática espiritual. É possível sim fazer isso, né? Vai me ajudar a viver melhor o amor a Deus e o amor ao próximo. Padre, em família, quando você vê que alguém está fazendo algo errado, que chega a ser pecado, o que fazer? Falar ou silenciar? Depende. Você tem autoridade sobre essa pessoa? Ou seja, essa pessoa foi confiada a você?
Digamos que você seja pai ou mãe dessa pessoa. Então você tem uma obrigação moral para com essa pessoa. Essa pessoa foi confiada por Deus a você. E você deve sim alertá-la. Para isso nós fazemos algo chamado correção fraterna. O que é a correção fraterna? É você, aquilo que Jesus falou, é você chegar até a pessoa, conversar individualmente com ela e dizer, olha, nesse ponto aqui algo de errado está acontecendo, né? Isso é a contenção, não é lavar roupa suja, não é jogar na cara, isso não é nada, isso não é cristão. A correção fraterna é chamar o irmão, conversar com ele e dizer, olha, nesse ponto você está errando, você precisa melhorar, né? Agora, digamos que seja o meu pai. Quem está cometendo esse pecado é o meu pai, é a minha mãe. É o contrário. É uma pessoa que que é o contrário. Eu é que devo a ela. Ela que exerce autoridade sobre mim. Eu posso corrigi-lo? Posso. Mas veja bem, com muito cuidado e muito tato. Primeiro, é uma coisa boba, uma coisa pequena, né? É uma pequena imperfeição. Então eu posso ponderar isso com essa pessoa numa conversa. Se é uma coisa mais grave, se possível, seria ideal que eu achasse alguém de igual dignidade ou superior para falar com ele. Digamos, eu vejo que o meu pai está com um problema, então, né, que precisa de uma orientação. Então eu peço à minha mãe para que fale com ele. Ou peço ao meu padrinho, né, meu dindo, que é o irmão dele. Ou peço à minha avó, ou peço ao sacerdote, né? Preferencialmente. Se não houver jeito, então, como um bom filho, né, como os filhos de Noé, que quando... Cuidado, hein? Filhos de Noé, quando Noé ficou bêbado, o que eles fizeram? Cobriram a nudez do seu pai, né? Tiveram respeito. E eles fizeram isso olhando para o outro lado. É um gesto de respeito. Então, com muito tato, não vou tratar o meu pai como se ele fosse meu filho, como se eu fosse superior a ele, né? Ao contrário, com muito carinho, vou fazer uma correção, dizer, pai, olha, precisamos conversar, esse ponto aqui precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado. Então, isso faz uma correção fraterna. Se é um irmão, se é mora todo mundo no quintal, né? É meu irmão. Bom, aí eu posso conversar com ele, mas sempre tendo esse cuidado de fazer uma correção fraterna. Não é jogar na cara, não é dar sermão. Tem um santo que ele diz que toda vez que ele precisava fazer uma correção fraterna, a primeira coisa que ele fazia era rezar pedindo luzes a Deus, para que Deus iluminasse o entendimento dele e desse a ele palavras acertadas. E aí ele rezava o anjo da guarda dele, para que o acompanhasse naquele momento. Depois, ele rezava também pedindo pela outra pessoa que ia ouvir a correção, né? Para que a pessoa tivesse o coração aberto. E aí ele rezava para o anjo da guarda da outra pessoa, para que preparasse aquela pessoa. Lembra o que eu disse ali atrás? Em primeiro lugar, oração. Em segundo lugar, mortificação. Em terceiro lugar, ação. Então, se você vê que precisa fazer uma correção a algum parente seu, algum amigo seu, primeira coisa, se coloque em oração. Porque pode ser uma coisa da sua cabeça. Pode ser algo que só você está vendo, de repente não é aquilo, de repente é outra realidade. Se é uma coisa grave, pode até ser bom você se orientar com uma pessoa experimentada, uma pessoa de fé, uma pessoa de moral comprovada, seja um sacerdote, um freiro, enfim, uma pessoa da paróquia que você conhece, que não vai expor, muito cuidado para você não expor a intimidade da outra pessoa que está cometendo esse pecado, né? Então, orar, se orientar, né? Procurar ver se aquilo realmente, né, na oração, pedir para que Deus te mostre se aquilo realmente faz sentido e é coisa da sua cabeça. Depois, se for preciso, inclusive, aconselhar-se com alguém. Faz uma mortificação. Se você realmente quer ajudar aquela pessoa, porque isso que é a correção fraterna, é o desejo de ajudar o outro para que o outro seja santo e alcance o céu, para que ele saia do caminho que o leva para o pecado. Então, se eu realmente quero ajudá-lo, eu vou fazer uma mortificação, um propósito, para que Deus possa ajudar aquela pessoa. Faço um jejum, enfim, um propósito, por um tempo. Durante uma semana eu vou fazer esse propósito, né? Quando concluir essa uma semana, rezando todo dia, fazendo o propósito, então eu parto para a ação. Rezo ao anjo da guarda, rezo ao anjo da guarda da pessoa e vou lá conversar com ela. Aí, muito importante, quando você estiver conversando com a pessoa, vá direto ao ponto.
Nada de falar gracinha para a pessoa, não dê sermão, não se julgue superior, vá direto ao ponto e saiba, não espere nada em troca, né? Não espere que a pessoa já te dê que ela naquele momento te dê provas de que ela não vai cometer de novo aqueles erros. Não, você já fez a sua parte, quer ajudá-lo, coloque-se à disposição para ajudar e já está. Não precisa fazer mais nada, já está feito. Se alguém vai fazer a correção fraterna para você, se alguém te chama para conversar e comenta alguma realidade que acha que você precisa melhorar, um conselho: quando você recebe a correção fraterna, você não diz nada, você agradece e ponto. Depois você pega aquilo que a pessoa te disse, leva para a sua oração pessoal e pede para que Jesus te mostre se aquilo que aquela pessoa falou realmente procede. Se procede, peça a Jesus, agradeça a Jesus que enviou alguém para te alertar. Agradeça a Jesus pela prova de amor que essa pessoa teve em te corrigir. Depois peça a Jesus a graça de corrigir esses pecados e não voltar a cometê-los. E depois, quando você estiver com essa pessoa, agradeça. Diga: olha, muito obrigado por aquilo que você falou, foi muito importante para mim. Ponto. Quem faz a correção e quem recebe a correção não fica falando muito sobre o pecado. Dá o recado e acabou. Não tem que ficar ali remoendo. Não, você está indo para corrigir. Não está lá para se tornar o confessor nem o diretor espiritual daquela pessoa. Você transmite a mensagem e ponto. Sai de cena. Você, quando recebe, ouve, agradece e beleza. Padre, e se eu faço a minha oração e Jesus me mostra que não é aquilo? A pessoa, ela veio fazer uma correção comigo, mas é porque ela não sabia de algumas coisas. Se ela soubesse, ela veria que na verdade aquilo ali não estava errado. Então depois eu chamo essa pessoa para conversar e digo: fulano, eu quero conversar com você. Lembra aquele dia você me chamou para conversar? Então, primeiro eu quero te agradecer pela sua boa vontade de vir falar comigo. Isso foi muito bom. Eu fico feliz em saber que se eu estiver precisando de ajuda, você vai vir até mim me ajudar, me alertar. Né? Porque eu posso cometer um erro e não perceber. E você vai me ajudar. Muito obrigado. Mas eu preciso te dizer que aquela situação não era bem como você pensava, tal, dependendo da gravidade da situação. Porque se for uma coisa pequena, nem precisa falar nada para a pessoa. Morre o assunto na própria correção. Se for uma coisa grave, que possa levar aquela pessoa a um escândalo, de repente ela ter uma ideia escandalosa sobre o que você fez, aí você pode ir lá e falar: olha, na verdade não foi aquilo que você pensou, é diferente, não é bem aquilo ali, tá certo? Padre, se uma pessoa me leva a pensar algo ruim, ou inclusive a agir também, eu me afastando, estou pecando? Não. Você deve se afastar de tudo aquilo que te leva ao pecado. Veja bem, eu tenho que fugir da ocasião de pecado. Se determinados ambientes, determinadas circunstâncias, determinadas pessoas são para mim ocasião de pecado, eu devo me afastar. Aí você vai me dizer: padre, o meu filho me leva a pecar todo dia. Eu todo dia me irrito. Ele para mim é a fonte de pecado. Vou me afastar dele? Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando aqui de pecados realmente graves e de relacionamentos que você realmente que não são tão importantes assim, ou seja, que você pode se afastar um pouco ou se afastar definitivamente. Existe um afastamento que ele é mais simples, ou seja, não interajo todos os dias com essa pessoa, né? Mas a tenho lá dentro dos meus contatos, isso é uma coisa, beleza. Outra coisa não, uma pessoa com a qual eu não posso me comunicar, porque o mal que ela me faz é muito grande, então eu bloqueio essa pessoa da minha vida, tá certo? Então eu sou casado, e aí uma mulher deu em cima de mim, né? Ela deu em cima de mim, me deu uma cantada. O que eu faço? Bloqueio ela em todas as minhas redes sociais, tá certo? Ou o contrário, eu sou uma mulher casada e o homem deu em cima de mim, bloqueio em todas as redes sociais para não ter uma brecha, né? Porque onde passa o boi, passa a boiada, né? Então se afastar completamente. Nesse sentido, não é um pecado, ao contrário, você está preservando a tua santidade. Padre, mas será que eu não estou pecando, estou me afastando, não é contra a caridade? Veja bem, Deus só vai te exigir a tua santidade e não a santidade do outro. Deus, quando você for julgado no julgamento final, ou no juízo particular diante de Deus, você vai ser julgado pela santidade da tua vida e pelos pecados que você cometeu e deixou de cometer, né? Não os do outro. Então, é você que precisa ser santo.
Você vai responder por você e não pelo outro. Depois, lembra o seguinte, só Jesus salva. Está isso espalhado em todos os outdoors e viadutos, pilastras de viadutos por aí afora. Você não é o Messias, você não é o Salvador. Então, se você se afastar de uma pessoa, não quer dizer que ela não vai ter mais salvação. Ah, padre, mas eu me afastei de uma pessoa, e agora? Deus vai ajudar. Deus vai ajudar, né? Deus vai ajudar aquela pessoa, vai colocar outra pessoa no caminho dela. Você não é a única pessoa que pode levar Deus para o outro, tá certo? Então é muito importante isso. Cuide da tua santidade. Padre, se uma pessoa está em estar em pecado e casar. Bom, o matrimônio, ele é um sacramento, e como todo sacramento, eu deveria recebê-lo em estado de graça para receber os seus frutos. Se eu recebo o matrimônio, o sacramento do matrimônio, e não estou em estado de graça, eu recebo o sacramento validamente, mas eu não recebo os frutos do sacramento, tá certo? Eu recebo o sacramento, tenho os direitos e os deveres que o sacramento traz consigo, mas não tenho as graças do sacramento. Essas eu só obterei quando sair do estado de pecado. Preciso estar em estado de graça. Lembra que eu falei da conexão? Não vou nem falar de novo, porque senão cai aí, né? Quando eu não estou em estado de graça, a conexão caiu total, né? Então eu não estou em comunhão com Deus. Se eu não estou em comunhão com Deus, eu não estou recebendo as graças do sacramento. Então é bom você se confessar antes de receber o sacramento. Agora, e se eu casar com uma pessoa de outra religião? É possível casar-se sim com uma pessoa de outra religião, né? É o casamento de mista união. Pode acontecer se de uma pessoa católica, portanto cristã, casar-se com outra pessoa também cristã, com batismo válido, no entanto professando uma fé cristã de uma denominação que não seja a Igreja Católica, uma pessoa cristã não católica. Esse é um tipo de casamento. Existe um outro, que é o casamento disparidade de culto, né? Quando você casa com uma pessoa que nem sequer é cristã, um pagão, né? Vai casar com uma pessoa ateia, vai casar com uma pessoa muçulmana, vai casar, enfim. Isso pode acontecer? Pode acontecer. No documento Amoris Laetitia, a exortação apostólica pós-sinodal, a alegria do amor, né? Amoris Laetitia, do Papa Francisco, ele dedica alguns pontos sobre essa realidade dos casamentos mistos, né? Que podem ser fonte de evangelização. Essa pessoa é chamada a evangelizar a outra, né? Sobretudo com o seu testemunho. Agora aqui vale uma reflexão muito importante antes do casamento. Você veja que a fé, quando alguém realmente vive a fé não é um apetrecho. A fé não é um acessório da sua vida, é algo que molda as suas atitudes. Como eu vou me casar com uma pessoa se nós temos ideais e valores diferentes? Como isso vai afetar a nossa vida? Por exemplo, como cristão, eu tenho valores que para mim são importantes. E na educação do meu filho, eu quero transmitir esses valores. Será que o pretenso cônjuge vai querer que esses valores também sejam dados? Porque o filho não é só meu, também é filho dele ou dela. E aí, vamos estar de acordo nesse ponto, né? Isso é muito importante. Então, antes de dar esse passo, é preciso ter certeza que a vivência da fé não será prejudicada. Inclusive, quando isso acontece, quando as pessoas vão casar com alguém de outra religião, ou cristão, mas de outra, não sendo católico, cristão não católico, é preciso assinar um termo, um compromisso de que não irá abandonar a sua fé. Você imagina, por exemplo, a mulher vai casar com um cara, a mulher católica vai casar com um homem não católico, de repente, sei lá, de outra denominação cristã. E aí ele vai começar, aí todo domingo, o católico precisa ir à missa todo domingo. Se ele não vai, é um pecado grave, é um pecado mortal, que precisa se confessar. Para os protestantes, é importante você ir ao culto, mas não é obrigatório. Você pode faltar ao culto, não é um pecado faltar ao culto, né? Então, eu, como católico, não posso deixar de ir à missa para ficar em casa curtindo com a minha família. Eu devo evangelizar minha família e levá-la comigo à missa, para poder também continuar em casa curtindo com eles no domingo. Mas eu tenho que ir à missa. Para um protestante, não. Então, será que quando eu me casar,
o meu marido não vai implicar que eu vá à missa? Né? Ou será que eu vou me sentir incomodado de ir à missa sozinho? Né? Então são reflexões que precisam ser feitas antes de dar esse passo. Padre, quando podemos usar a unção dos enfermos? É somente quando se está doente? Quais são as graças derramadas em quem necessita? Eu posso até adiantar aqui e falar aqui, pronto, o sacramento da unção dos enfermos. Primeiro, qualquer pessoa acima de 65 anos pode receber esse sacramento sempre, né? Porque já tem uma certa idade. Eu vou ler aqui para vocês. Quem recebe e quem administra este sacramento? Bom, quem administra o sacramento da unção é o sacerdote, né? Número 1514 do Catecismo. A unção dos enfermos, abre aspas, não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte. Antigamente as pessoas falavam de extrema unção. Está empacotando a pessoa. Não, a gente não usa mais essa expressão. É unção dos enfermos. Portanto, continua, tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte por motivo de doença, ou seja, uma doença grave, e também debilitação física ou velhice. Padre, eu estou com dor de cabeça, receba unção? Não. Padre, eu estou com gripe, receba unção? Não. Padre, eu vou fazer uma cirurgia de lipoaspiração, receba unção? Não. Talvez até fosse bom, porque esse negócio de lipoaspiração geralmente termina mal. Padre, eu vou fazer uma cirurgia para modelar o meu nariz, receba unção? Não. Então são cirurgias graves, doenças graves, em que realmente a vida da pessoa esteja em risco, ou quando a pessoa já está com a sua saúde muito debilitada, por problemas de saúde que carrega consigo, né, crônicos, ou pela idade, né, pela velhice. Continua. Se um enfermo que recebeu a unção dos enfermos recobrar a saúde, pode, em caso de recair em doença grave, receber de novo este sacramento, né? Não é uma vez só na vida. No decorrer da mesma enfermidade, este sacramento pode ser reiterado, se a doença se agravar. Permite-se receber a unção dos enfermos antes de uma cirurgia de alto risco. Cirurgia de alto risco, não é qualquer cirurgia. Toda cirurgia implica risco? Sim, mas umas são de alto risco e outras não são de alto risco. Basta você perguntar ao seu médico, quando você for marcar a cirurgia, ele vai dizer se é de alto risco ou não. O mesmo vale também para as pessoas de idade avançada, cuja fragilidade se acentua, né? E o que este sacramento quer trazer? Quais são os efeitos deste sacramento, né? Primeiro, ele oferece um dom particular do Espírito Santo. Estou lendo o número 1520 do Catecismo. O principal dom deste sacramento é uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade grave ou da fragilidade da velhice. Outro efeito da unção dos enfermos, a união com a paixão de Cristo. Pela graça do sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de unir-se mais intimamente à paixão de Cristo. De certa forma, ele é consagrado para produzir fruto pela configuração à paixão redentora do Salvador. Que mais? Também confere uma graça eclesial. Os enfermos que recebem este sacramento, associando-se livremente à paixão e à morte de Cristo, contribuem para o bem do povo de Deus, que nós chamamos de comunhão dos santos. Quando você está vivendo o seu momento de fragilidade, da doença ou da velhice, você está unindo-se ao sacrifício de Cristo e obtendo graças de Deus para você e para todas as pessoas que pelo batismo estão unidas a você na igreja. O que mais? Também nos oferece uma preparação para a última passagem. Se o sacramento da unção dos enfermos é concedido a todos os que sofrem de doenças e enfermidades graves, com mais razão ainda, cabe aos que estão às portas da morte, né? Por isso também já foi chamado de
sacramento dos passantes, né, dos que passam, né? A unção dos enfermos completa a nossa conformação com a morte e a ressurreição de Cristo, como o batismo começou a fazê-lo. Então, o batismo começou e a unção concluiu, né? Esses são os efeitos da unção dos enfermos, né? Alguém perguntou da cesariana. Depende. Se for uma cirurgia de alto risco, sim. Se for uma cesariana normal, não. Basta a bênção do parto, né? Que eu recomendo a todas as mulheres aí receber a bênção do parto. Falei do casamento há pouco. Tem uma mensagem aqui que eu estava esperando, que alguém colocou, né? Padre, sei que vou sair um pouco do assunto confissão, não tem problema. Mas o senhor poderia falar um pouco sobre nulidade de matrimônio? Pois algumas pessoas estão achando que porque estão se separando podem pedir a nulidade do casamento. Vamos lá, o que é nulidade matrimonial? Isso é um ponto importante. Todos os sacramentos precisam de certas condições para que eles sejam válidos, né? Digamos que você vá à missa, chega lá e o padre está vestido como padre, tudo direitinho, só que em vez de ele pegar a hóstia para consagrar na hora da consagração, ele pega um biscoito de maisena e levanta e diz: eis o corpo de Cristo, tomai e comei, né? Não é missa. O biscoito maisena não vai virar Eucaristia. Se em vez de vinho, ele vai lá e coloca suco, sabor uva, é Eucaristia? É sangue de Cristo? Não, porque existe a matéria do sacramento, e a matéria do sacramento é pão e vinho. Chega lá, o sacerdote não é padre de mentira, ele enganou, não é padre de verdade. Nem com toda a boa vontade do mundo, as hóstias vão virar Eucaristia, se quem consagrou não for padre, né? Então, não foi válido. Aquele sacramento não aconteceu, né? Se você vai levar seu filho para batizar, e aí o padre chega lá na hora, o diácono chega lá na hora, e em vez de jogar água no seu filho, joga caninha da roça. Olha aí, não valeu, não foi batismo, né? Não valeu, não aconteceu o sacramento. O matrimônio também pode acontecer isso. Pode acontecer por algumas situações que ele não tenha acontecido. Seja porque faltou da parte de um dos noivos as disposições necessárias para acolher o sacramento. Por exemplo, o sacramento do matrimônio é a união entre um homem e uma mulher, abertos à vida e dispostos a viver a fidelidade para sempre. Se faltar um desses elementos, não é matrimônio, não é sacramento do matrimônio, né? Então, não é nem matrimônio natural, né? O matrimônio natural também, que é uma outra coisa que poderíamos falar em outro momento, também não aconteceria. Então, para que seja matrimônio, é preciso que sejam um homem e uma mulher, abertos à vida, com o propósito de fidelidade para sempre. Se a pessoa se casa querendo trair a outra, ou seja, sem o desejo de ser fiel, no momento em que se casa não tem esse desejo, então ela excluiu algo que é essencial ao matrimônio, né? Excluiu um elemento essencial. Então ela deu um sim para uma coisa que não é matrimônio. Ela deu o sim dela, quando o padre perguntou, para um tipo de relacionamento, mas que não é o relacionamento matrimonial, tá certo? Padre, eu fui casado, né? Eu sou casado, estou casado, mas traí o meu marido, ou traí a minha esposa. Isso torna nulo o meu matrimônio? Não é um ato posterior. Um ato posterior não tem o poder de anular o sacramento já realizado. Por exemplo, digamos que você leva seu filho até a igreja e ele é batizado. Mas quando ele vira adulto, ele renega a fé. Ele deixa de estar batizado? Não. Ele não está vivendo o batismo, está negando a fé. Mas ele não tem como arrancar o batismo dele. Está dentro da alma dele, ele está batizado, querendo ou não. Eu me caso. Qualquer coisa, qualquer pecado que eu cometer, mesmo que atente contra o matrimônio, não anula o sacramento que eu recebi. Ele está lá, né? Então, isso é muito importante. Agora, pode acontecer que lá no início, na ocasião de receber o sacramento, tenha faltado algum dos elementos. E aí, a pessoa dá entrada no processo de nulidade matrimonial. É um
processo feito diante do tribunal eclesiástico, que vai acompanhar essa pessoa, fazer todo um processo para verificar se de fato aquele sacramento aconteceu ou não. Se ele aconteceu, aquela pessoa está casada com aquela pessoa, contraiu verdadeiramente o matrimônio, ainda que tenha se separado civilmente. Agora, se não aconteceu o sacramento, aquele sacramento foi nulo, né? Houve uma nulidade, ele não foi anulado. Veja bem, eu estou aqui com papel e caneta. Papel, caneta caiu, tem que pegar. Papel e caneta. Vou colocar aqui meu nome. Alan. Tá aqui. Escrevi. Tá ao contrário aí para vocês, mas tá certinho aqui para mim. Agora eu vou anular. Repararam que foram duas ações diferentes? Pela primeira ação, eu escrevi. Na segunda, eu quis desescrever. Né? Se eu tivesse com liquid paper, eu apagava. Né? Então são duas ações diferentes. O que Deus uniu, o homem não separa. Isso é dito no dia do matrimônio. Então, ninguém, nem mesmo a igreja, tem poder para desfazer um sacramento que já foi feito. Agora você imagina, eu peguei aqui a caneta, tá sem tinta. Aí eu venho aqui, ó. Não ficou nada, porque não tem tinta. Faltou algo importante, faltou a tinta da caneta. Não está aparecendo aqui. Não tem nada. Está nulo. Aqui eu anulei duas ações. Aqui está nulo. A única coisa que a igreja faz é estudar muito seriamente, acompanhar a pessoa e verificar que, na verdade, nada aconteceu. O sacramento não foi dado, porque faltou algum elemento essencial para que ele, de fato, acontecesse. Isso é a nulidade matrimonial. Não é uma espécie de divórcio católico. Não é isso, né? É o reconhecimento de que, de fato, o sacramento não aconteceu. Alguém perguntou aqui para mim assim: Padre, sabemos que pecando magoamos a Deus, mas por que parece normal a gente pecar, mesmo não querendo e sabendo? Bom, porque dentro de nós existe uma ferida chamada pecado, o pecado inicial, o pecado de Adão, o pecado que ele cometeu lá no início. Aquele pecado deixou uma marca em nós, que nos leva a preferir o mal ao bem. Santo Tomás de Aquino fala de 4 feridas que o pecado deixou em nós, né? Caberia toda uma formação só sobre isso, que seria muito interessante, por sinal. Normalmente eu falo desses assuntos com os meus alunos no curso de teologia, que do nosso vicariato acontece, né, o curso Estrela de Evangelização, na paróquia de São Pedro de Alcântara, né, a nossa sede é lá. Acontece dias de semana, terça e quinta, e sábados pela manhã. Quando acabar a quarentena, está aí uma boa oportunidade para você se inscrever. Procure o seu pároco, ele precisa assinar para você a ficha de inscrição e comece conosco lá. O pecado original deixou feridas em nossas almas. A concupiscência nos leva a querer o mal. O próprio São Paulo diz isso: não faço o bem que quero, faço o mal que eu não quero, né? Faço o mal que eu não quero. Desculpa. Pronto, para poder parar de fazer o barulhinho aqui com vocês. Acabo fazendo o mal que eu não quero. Isso se dá porque somos fracos. Por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos praticar as virtudes, fazer mortificações, né? Justamente para quê? Para não cair em tentação. O que Jesus disse para os seus apóstolos? Jesus formou os apóstolos por 3 anos. 3 anos. Chegou no final, no momento derradeiro, antes de ser preso, falou: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós pecamos, né? Pecamos por diversos motivos. Por maus hábitos contraídos, né? Contraímos certos hábitos que facilitam o pecado, temos que vencer esses maus hábitos. Ou porque realmente temos entranhado dentro de nós, porque não sabemos que aquilo é pecado, por ignorância. Então depende, né? Não tem como eu falar aqui genericamente, depende muito de cada caso. Aqui a Aline está falando aqui, um excelente curso. É verdade, Aline, é verdade, saudades da nossa turma lá.
Então, a gente tem que pedir a Deus essa contrição. Então, pela oração, eu crio uma comunicação com Deus, e esse amor a Deus vai me levar a não querer ofendê-lo mais. Veja bem, eu digo sempre isso. Santidade não é não pecar. Não pecar é a consequência da santidade, não é a meta da santidade. Tem gente que vai dizer, eu vou ser santo, não vou pecar. Não quero pecar, não quero pecar. Cuidado, porque às vezes, por trás desse desejo de não pecar, não está exatamente um amor a Deus. Pode haver aí uma soberba, né? Um orgulho que me leva a não aceitar não ser perfeito. Eu tenho que ser perfeito, né? Porque eu sou perfeito. Então eu não quero pecar para poder encher a minha boca e dizer que eu sou perfeito. Ainda que seja para dizer isso apenas para mim mesmo diante do espelho, né? Do espelho da minha alma, né? Mas que é a minha consciência. Então cuidado. Não pecar é a consequência. É porque eu amo a Deus acima de todas as coisas que eu não quero ofendê-lo. Você não quer machucar quem você ama. Quanto mais você amar a Deus, menos você vai pecar. Essa é a lógica. Se ainda pecamos muito, é porque ainda precisamos aprender a amar mais a Deus. Então eu preciso me exercitar nas obras de amor a Deus e ao próximo, né? E preciso identificar. Imagina que você tem um balde, sua alma é um balde. Deus coloca a sua graça, que é a água. Mas se esse balde está furado, vai embora. Então eu preciso identificar quais são os furos no meu balde, né? Quais são as infiltrações por onde eu estou perdendo a graça de Deus. Isso também é muito importante, né? Muito importante. Identificar isso. E aí, padre, eu percebo que eu tenho a preguiça. Então eu preciso praticar virtude contrária à preguiça, laboriosidade, o gosto pelo trabalho, né? Então eu vou levantar na hora certa, vou colocar o relógio para tocar, o despertador, e se ele tocar 6 horas, é 6 horas, não é 6:01 nem 6:05, é 6 horas. Eu vou arrumar minha cama logo assim que eu acordar. Eu estou vencendo esse pecado. Eu vou ajudar na louça em casa, vou varrer a casa todo dia, enfim, né? Então você vai identificando para poder ir criando novos hábitos para vencer os hábitos maus que você tinha antes. Alguém colocou aqui, padre, fala um pouco sobre a entrega da nossa vida ao Espírito Santo que nos fortalece nesse tempo. Os dons do Espírito Santo estão em nós e precisamos conhecê-los. Exatamente. Nesse tempo, o Espírito Santo continua dentro do teu coração, continua visitando a tua alma. Basta você se entregar, basta você deixar o Espírito Santo agir em você. Converse com o Espírito Santo, converse com Deus, peça a Deus que te dê luzes, que te inspire, que te ajude. Não se afaste de Deus, né? Você está na tua casa, você pode não conseguir vir até a casa de Deus, mas Deus consegue ir até você, tá certo? Não se esqueça disso. E antes de terminar, falar um pouco sobre a Eucaristia, né? Porque eu falei da confissão, não falei da Eucaristia, né? Nós não estamos recebendo o sacramento da Eucaristia, né? Nesse tempo de quarentena. Mas nós estamos praticando aquilo que a igreja chama de comunhão espiritual. O que é isso? A comunhão espiritual é uma oração de desejo de comungar. É dizer a Jesus que eu sinto no meu coração o desejo de comungar. Isso é uma comunhão espiritual, né? Tem gente que pensa que comunhão espiritual é a oração que eu faço durante a missa, na hora da comunhão, quando eu não comungo. Bom, é verdade que quando eu estou na missa e por um motivo ou outro não posso comungar, o mais natural é que eu me recolha naquele momento, né, que eu me recolha em oração e faça a minha comunhão espiritual, ou seja, diga para Jesus o quanto eu quero recebê-lo. Isso é claro, é o normal. Mas eu posso fazer várias comunhões espirituais ao longo do dia. A comunhão espiritual não é uma oração que eu faço durante a missa, na hora da comunhão, quando eu não estou comungando. Durante a comunhão, na hora da missa, quando não estou comungando, eu não só posso, como devo fazer comunhão espiritual, mas eu posso fazer essa mesma oração de comunhão espiritual muitas vezes ao longo do dia. Inclusive, tem uma oração muito bonita de Santo Afonso, eu vi hoje, olha só, alguém me mandou aqui esses dias, olha que bonito, foi o Robson
que mandou para mim. Muito obrigado, Robson. Ó meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e a minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora de maneira sacramental, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, uno-me a vós inteiramente. Não permitais que eu me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Que bonita essa oração. Tem muitas outras. Você pode fazer também espontânea, claro, né? Como toda oração pode ser espontânea, daquela que brota no teu coração, aquela que o Espírito Santo coloca no teu coração. Essa é apenas um exemplo, né? Olá, Dionéia acabou de entrar aqui. A paz, minha irmã. Dionéia, aproveito para te dizer obrigado pelas orações para aquele meu irmão que eu te pedi. Graças a Deus, ele está reagindo muito bem ao tratamento, está melhorando bastante. Inclusive, estava aqui acompanhando a live ainda há pouco, não sei se está ainda aí. Alguém lembrar sobre o desafio, a Pascon está aqui me avisando, padre, lembrar o desafio de Santa Faustina. Então, gente, nós fizemos quisemos fazer um desafio, né, para estimular, para termos a cabeça voltada para coisas boas, né, e para que você possa ganhar um presente da nossa paróquia nesse tempo de quarentena. É o Diário de Santa Faustina, né, onde Jesus comunicou a ela muitas coisas na oração e ela colocou por escrito, né, que Jesus falava da sua misericórdia. Então, vamos fazer um sorteio. A gente pediu para que vocês enviassem fotos. Vamos estender o prazo, tá? A pessoa da Pascom aqui está falando, será que a gente pode estender o prazo? Vamos sim, vamos estender o prazo. O prazo seria até as 7 horas quando começávamos a live. Só que o que aconteceu? Eu acho que eu não expliquei bem. Então, muita gente mandou fotos que não atendiam os critérios. Então, para que as pessoas possam ganhar mais tempo, de repente, enviar a foto correta, ou aqueles que não tomaram conhecimento possam participar, a gente vai estender esse prazo até amanhã, às 19 horas. Passou das 19 horas, não adianta mais. Então, amanhã, às 19 horas, é o prazo limite. Que fotos você deve enviar? Nós sabemos que a família é a nossa igreja doméstica, mas a gente quer, nesse momento, fazer também uma evangelização, um testemunho, né? Então, eu quero que você mande para nós uma foto sua, com a sua família, na sua casa, uma foto tirada agora na quarentena, você com sua família, num ambiente de oração. Por exemplo, tem gente que mandou, muito bacana, montou um altarzinho, né? E tirou a foto junto com o altarzinho que montou lá, ou junto com um quadro de um santo, da misericórdia, enfim. É isso aí, é isso que a gente quer, né? Só que algumas pessoas mandaram assim, uma foto sua, uma foto do rosto. Não é isso. Ou a foto da casa, tiraram a foto do quadro. Tem gente que mandou assim, botou um monte de santo, tirou a foto e mandou. Não é isso. A gente quer ver a sua família. Essa igreja doméstica. Mas não é a sua família na praia, não é a sua família num sítio, na lagoa, na piscina. É a sua família ou rezando nesse tempo de quarentena, ou junto ao local de oração que você criou para viver essa quarentena e ficar e nos acompanhar nas missas, né? Muita gente que faz isso, né? Tirou foto da televisão ligada ou do celular ligado na live da missa e as pessoas, a família junto. É isso aí, essa é a ideia, tá certo? Espero que agora tenha ficado um pouquinho mais claro. Então, como eu acho que eu não expliquei bem isso ontem, então muitas pessoas se confundiram. Então, a gente vai estender o prazo até amanhã, até as 19 horas. Vocês vão enviar essas fotos para o número do celular da Pascom, que já está na divulgação da arte aí. O pessoal da Pascom, por favor, coloque mais uma vez aqui nos comentários. E você vai enviar para nós até estourando 19 horas de amanhã. Quando todo mundo tiver enviado, a Pascom vai fazer uma publicação. Amanhã à noite, vai publicar um álbum com todas as fotos que foram enviadas. Você vai entrar nesse álbum e você vai achar a sua foto lá, né? E a foto que tiver mais curtidas até o sábado que vem, às 0 horas, vai ser, se não me engano, sábado que vem, dia 25, não me falha a memória, está lá na arte de divulgação. A foto que tiver o maior número de curtidas vai ser a foto que vai ser aqueles que vão ganhar o diário. Tá certo?
Lembrando aqui que essa live vai ficar disponível no YouTube também, para que você que chegou no final possa acompanhar desde o início. Nós estamos aqui já há 2 horas, estamos chegando ao nosso final. Não se esquecer de se inscrever no canal. O nosso canal tem aumentado o número de pessoas que está participando, né? Isso é muito importante. Entrar no canal, assistir os vídeos que estão lá no canal. Veja lá de novo, a Semana Santa está tudo lá, está tudo salvo. Por isso que é bacana no YouTube que a gente pode salvar o vídeo, você pode ver de novo, né? Eu queria ouvir de novo aquele momento, aquela música que cantou na hora da comunhão, ou eu queria ouvir a homilia de novo, tá lá. O sermão que o seminarista pregou das 7 últimas palavras de Cristo, que foi lindo, eu quero ouvir de novo. Volto lá. Tá lá no YouTube, é só você olhar. E tem outros vídeos mais antigos que estão lá também, você pode olhar. Não deixa de dar o like, isso também é muito importante para que o nosso canal ganhe mais visibilidade, né? E vai assistindo os nossos vídeos, tá certo? E se inscrever, claro, no nosso canal, ativar lá o sininho para que você possa ser notificado. Algumas pessoas de outras paróquias mandaram aqui uma mensagem pedindo para poder receberem notificação. Vou pedir para que você entre na página da nossa paróquia, essa página que agora está transmitindo a live para você, né? Que você entre nessa página e coloque para seguir. E esse número que acabou de ser enviado aqui pelo Zap, você pode mandar uma mensagem nesse número e automaticamente o pessoal da Pascom vai salvar o seu número, o seu contato, e tudo que a gente faz é enviado por esse WhatsApp, uma notificação, e você vai ser notificado sempre que tiver alguma coisa nova na página da nossa paróquia ou no nosso canal no YouTube. Muito importante também compartilhar. Você pode compartilhar diretamente pelo YouTube ou você pode compartilhar também pelo Facebook quando é transmitido por aqui também. Você pode ir lá no YouTube, na sua conta do YouTube, vai lá, coloca assim, compartilhar. Aí você pode escolher compartilhar pelo WhatsApp, compartilhar pelo Facebook, compartilhar pelo Messenger. Então você vai estar mandando o link daquele vídeo e outras pessoas vão clicar em cima e vão poder ter acesso a esse mesmo vídeo. Então, gostaria de, nesse final, invocar o Espírito Santo junto com vocês, aqui junto a essa imagem que nos recorda a divina misericórdia de Jesus com seus raios de luz misericordiosa alcançando os nossos corações, a imagem que nos recorda o arcanjo São Miguel, aquele que venceu Satanás na batalha contra o anjo rebelde. Queremos invocar o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós nesse momento, sobre todas as pessoas que participaram dessa live conosco, sobre todos os lares que foram onde essas palavras entraram, sobre nós que estamos aqui agora neste momento, sobre aquelas pessoas que ainda nos assistirão para que também sejam tocadas pela tua ação, Espírito de Deus. Que o Senhor possa entrar nos nossos corações, trazendo um novo Pentecostes aos nossos corações. E assim como tiraste todo medo do coração dos apóstolos, dando a eles a fé e a esperança verdadeiras e a certeza da ressurreição, infunde também no nosso coração essa mesma fé, essa mesma esperança, este mesmo ardor, para que possamos transmitir as palavras do Evangelho de Jesus. Que o medo não esteja mais no nosso coração. É o Espírito Santo que retira todo medo. Por isso, vem, Espírito Santo, retirar o medo do nosso coração. Abençoa, Espírito Santo, a todas as pessoas, especialmente os que estão enfermos, especialmente as pessoas que pediram as nossas orações, especialmente as pessoas que padecem de alguma enfermidade psíquica e que nesse momento estão sofrendo um pouco mais, as pessoas desempregadas, as pessoas com baixa renda, que estão desamparadas, os autônomos, os agentes de saúde e da segurança pública, as pessoas que trabalham em mercados, padarias e que não deixam de trabalhar para atender os caminhoneiros, que não deixam de nos atender nas nossas necessidades mais essenciais, mais básicas, que o Senhor possa protegê-los de todos os males. Tudo isso pedimos, Pai, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vai aqui um salve especial, a Pascom está me avisando que hoje é aniversário de Cláudio Jorge e de Wellington Freitas. A vocês, um abraço virtual muito carinhoso. Salve a Virgem Auxiliadora.